Mais um vídeo falando dos batistas e a reforma protestante. E eu quero trazer para vocês hoje aqui ninguém menos que William Carey. William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, não é? E um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista de Londres, lá na Inglaterra, da qual ele foi o primeiro missionário a ser enviado. William Carey era curioso por natureza desde de criança, não é? E com isso aprendeu sozinho muitas coisas, inclusive o latim. Mais à frente vai aprender o grego, o hebraico, o italiano, o francês, não é? Ele nasceu numa vila pobre da Inglaterra, em agosto de 1761, e aos 17 anos ele se converteu ao ver o testemunho pessoal de um amigo. Ele se tornou membro de uma igreja batista, foi ordenado ministro, não é? Em 1787, e depois ele assumiu o pastorado de uma outra igreja em 1789. O coração de William Carey sempre ardeu por missões e ele trabalhou com a igreja local para enviá-lo para a Índia, né? Na sapataria de Carey, porque o seu pai era um sapateiro, ele tinha um mapa do mundo que ele mesmo havia ali arriscado desenhar, né? E os seus olhos estavam atentos. O sonho de William Carey era pregar o evangelho aos pagãos. Ele queria que os outros povos ouvissem sobre Jesus Cristo. Uma vez falando sobre isso, mais novo, um ministro repreendeu Carey, dizendo que se Deus quisesse converter os pagãos, ele mesmo faria sem a ajuda de Carey. Né? Lamentável desencorajamento, mas ele não parou por aí. Desde a Idade Média, meus irmãos, não havia ninguém que faria ou que tinha feito o que faria William Carey. Ele queria pregar as línguas estrangeiras. E a Índia estava ali no seu coração. E tem algo que ele sempre dizia. Ele sempre dizia: se você deseja grandes coisas para Deus, faça grandes coisas para Deus. Ele então, como o primeiro missionário da sociedade missionária, né, fez a sua primeira tentativa para embarcar para a Índia, e essa tentativa foi adiada. Sua esposa não quis ir com ele nessa primeira tentativa, ao passo que essa demora foi mais providencial do que negativa, porque nesse momento dessa segunda tentativa, depois de uma conversa com um amigo de Carey, a Dorothy, ela resolve de fato seguir com o seu marido para a Índia. Então, em 13 de junho de 1793, eles tomaram um navio, partiram para a Índia e chegaram lá em 19 de novembro. Eles nunca mais voltaram para a Inglaterra. Essa longa carreira, né, de William Carey na Índia foi constituída sobre uma verdade muito importante. Ele sabia e apregoava o seguinte: só Deus pode abrir os olhos dos cegos. Só Deus podia converter os pecadores perdidos, e não adiantaria ter qualquer tipo de esforço humano se o Espírito Santo não pudesse fazer nada. Muitos foram convertidos através da vida de William Carey. Esse homem foi tão importante que o púlpito da abadia de Westminster, em Londres, no qual se faz a leitura, não é, da palavra de Deus até hoje, em todas as cerimônias religiosas, inclusive em casamentos da família real até hoje, não é? Há uma dedicação para William Carey, e ali no púlpito está encravado na madeira uma mensagem daquele tão notável missionário: esperem grandes coisas de Deus e façam grandes coisas para Deus. A vida desse homem inflamou os jovens de toda a Europa, de forma que muitos se tornaram também missionários por conta do testemunho de William Carey. Que Deus te abençoe. Pesquise mais sobre esse homem tão formidável, usado por Deus de maneira tão humilde. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.